Olá, estamos todos bem? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade nos estudos do Evangelho. Temos como base o livro Vinha de Luz. Mas antes de tudo, gostaríamos de convidá-los a visitar as redes sociais do Centro Espírita Frei Anselmo, Instagram, Facebook, o canal no YouTube, fortalecendo aí essa iniciativa dessa casa. Nós iniciamos cumprimentando a espiritualidade, benfeitora, os diretores do alto, a direção espiritual dessa casa, a qual temos muita gratidão pela oportunidade que nos oferece do trabalho. Cumprimentando também toda a diretoria encarnada, as pessoas que materializam as ações no bem, o trabalho voluntário nessa casa, nesse ponto de luz no universo. E hoje, dando continuidade ao livro Vinha de Luz, o capítulo que vai servir de base hoje é o capítulo 167, que tem como título Respostas do Alto. Então nós vamos fazer uma primeira leitura e depois nós vamos comentar alguns pontos dessa mensagem. Então, Emmanuel, logo na introdução, ele nos traz o versículo 11 do capítulo 11 do Evangelho de Lucas, que diz assim: E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Essa é uma frase de Jesus. Aí Emmanuel nos traz as seguintes elucidações. Nos ciclos da fé, encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do alto. Entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Não poucas vezes, as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos e, em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos. E não raro dá-lhe fealdade ao corpo físico, para que sua alma se ilumine e progrida. Se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente, vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor. O todo compassivo nunca tira pedras às mãos súplices que lhe rogam auxílio. Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição com vistas à vida eterna. Então vemos aí uma belíssima passagem do Evangelho que nos traz reflexões extremamente importantes. Então, logo lá na epígrafe, quando Jesus diz, né? E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra?
Então, obviamente que já nos remete ao amor que nós temos pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelas nossas mães, isto é, o amor em família. Essa semana estamos aí comemorando, né? A Semana da Família. Então é muito importante essa colocação de Jesus, essa reflexão que ele nos leva. Porque já dá aí a entonação que Emmanuel nos traz para essa mensagem, né? Que nos leva a refletir, que tem como base a caridade do nosso Pai Criador, mas também do nosso Pai encarnado, nosso Pai material, não é isso? Que com certeza, na grande maioria das vezes, toda atitude é sempre em nosso benefício, embora nem sempre compreendemos. É por isso que Emmanuel já começa ali dizendo que nos círculos da fé encontramos diversos corações extenuados e desiludidos, né? Então pessoas que já não perderam a fé, perderam a esperança, né? Alegando falta de fé no Criador. Olha que coisa grave quando o indivíduo chega no ponto de perder a fé em Deus. É algo muito perigoso, não é isso? É algo assim que nos leva a nos preocupar. Quando a pessoa ela faz oração e não obtém, faz oração, faz a prece, faz um pedido, e ela não obtém a resposta que ela esperava, né? Porque ela acha que Deus não ouviu. E eu vi muito, embora possa parecer assim algo nossa, inacreditável, que uma pessoa não vai acreditar em Deus, mas é muito comum. A pessoa, quando passa por um desafio muito grande, de uma doença, de uma expiação muito profunda, ela fica descrente. Quando, na verdade, o que a doutrina nos ensina é totalmente ao contrário. A nossa reação em relação às dores, aos desafios, porque somos conscientes que o planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Isso quer dizer que nós estamos todos encarnados aqui na Terra, estamos passando por provações ou expiações, né? Com exceção daqueles espíritos que encarnaram aqui em missão, os missionários, os enviados de Jesus na Terra para ajudar a humanidade acelerando o seu processo evolutivo. Mas na grande maioria nós todos passamos por provações, por expiações. Não é isso? A questão, o que o Evangelho nos ensina é a forma mais adequada de passar por esses desafios. Então, quando assumimos uma postura e alegar que nós estamos recebendo as respostas do alto, é preocupante, como eu já disse anteriormente. Precisamos voltar o nosso pensamento, rever nossos conceitos, não é isso? Pode ser que estejamos aí num estado de perturbação, não é isso? De desequilíbrio de ordem psicológica, espiritual, que, obviamente, quaisquer que sejam as situações, nos levam, né? Deixam clara a necessidade de buscarmos, né? Isso ajuda a buscarmos tratamento. É isso, espiritual, tratamento médico, os dois ao mesmo tempo, não importa, mas é necessário, é importante. Mas ele continua dizendo da importância de uma meditação mais profunda em relação aos desígnios de Deus, que é um Pai misericordioso. Deus nos ama tanto que Ele nos enviou o seu Filho, nos enviou Jesus para nos servir de modelo e guia. E olha as provações às quais Jesus se submeteu. O Espírito da envergadura de Jesus, o Espírito qual não temos condições ainda, não conhecemos a dimensão da estrutura do que vem a ser Jesus.
Sabemos que é um Espírito de elevadíssima grandeza, não é isso? E que nos deixou exemplos que, passados 2022 anos, ainda estamos, tá? Buscando conhecer, não digo nem colocar em prática, conhecer os mistérios, né, que ainda existem no Evangelho, porque não estamos ainda preparados para interpretar, não é isso? Todas as vivências de Jesus, porque Jesus nada escreveu, ele vivenciou o amor na sua plenitude, na sua essência. Mas nós ainda estamos na jornada, estamos na caminhada. Com certeza, como ele foi claro, que temos a condição de fazer o que ele fez e talvez muito mais. Mas é importante esse sentimento que essa mensagem nos conduz, que é o sentimento de gratidão, extremamente necessária. Primeiro, em relação a Deus, nosso Pai Celestial, que nos deu a oportunidade da reencarnação. Que bênção reencarnar. Passados aí milhares e milhares de anos, centenas e centenas de séculos, desde que o espírito humano começou a encarnar na Terra. Olha quantas vezes tivemos a oportunidade de retornar e refazer a lição, reaprender a amar. E Jesus, conforme já dissemos, ele vai mandando emissários. Ele mandou Abraão, Moisés, Daniel, Jesus, né? Veio Allan Kardec, Chico Xavier, enfim, é um número assim imensurável de emissários divinos, de espíritos de elevada grandeza que visitam a Terra para ajudar a humanidade conduzir a humanidade nessa transformação. Mas é um processo profundo, delicado, um tanto quanto até complicado, não é isso? Para a grande maioria da humanidade. Mas necessário. O progresso é inevitável. Jesus foi muito claro. Das ovelhas que o Pai confiou, nenhuma se perderá. Isso é muito importante. E ele diz ainda, né, que Emmanuel coloca assim, que nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Então, olha que lindo, né, esse parágrafo, porque ele nos conduz, nos leva a refletir sobre o nosso entorno, sobre as situações que vivemos, não é isso? Porque quando ele fala aqui nas respostas celestes, né, em nosso caminho, tudo concorre para o bem. Deus está presente em todas as situações que vivemos, que presenciamos, tem um objetivo, tem um sentido e principalmente tem ali um aprendizado. Basta que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, não é isso? Coração para sentir e tirar ensinamentos daquele momento, daquela situação. Vivenciamos situações desafiadoras o tempo todo, devido às condições do planeta. Observemos o momento que nós estamos vivendo hoje, um momento desafiador, um momento realmente difícil, né, para todos nós. Mas não é impossível, como diz, para Deus nada é impossível. Mas não é possível. O importante é o quê? Mantermos essa ligação com o alto, essa ligação com Jesus, para que possamos tomar decisões mais acertadas, para que possamos manter essa conexão com o alto, imprescindível. Fazemos o evangelho no lar, ao sairmos da nossa casa, fazemos uma prece, manter uma conexão constante, contínua com a espiritualidade. Isso é fundamental para que não entremos em sintonias, né, que não estejam em conformidade,
não é isso? Sintonias que não nos conduzam ao alto. Então, quando percebemos que estamos ali entrando numa vibração não adequada, não elevada, é o momento da prece, é o momento de elevar o pensamento, é o momento de firmar o pensamento para que não caia a conexão, não é isso? Não caia a conexão. Essa conexão é importante não cair. Muitas vezes ficamos mais preocupados com a conexão da internet e tal, não. Essa conexão ela é extremamente importante. Manter essa conexão com o alto, manter essa conexão com Jesus, manter a conexão com a espiritualidade amiga, com as entidades superiores. É o que vai fazer a diferença. É o que vai nos manter o equilíbrio. É o que vai nos fortalecer para que tenhamos atitude mais adequada diante das situações que vão surgir em nossas vidas. E para que quando passarmos por situações desafiadoras, quando estivermos passando por aquela situação, não caiamos, né, para que não tomamos a atitude de maldizer, ou diria até, de ser mal agradecido aquilo que Deus significa para todos nós. Para que não contrariamos a obra divina, que nós fazemos parte da criação divina. Privilegiados, reencarnados, tivemos a oportunidade da reencarnação e vivemos situações das quais nós pedimos para passar, para vivenciar. Então, a maioria dos desafios aos quais somos submetidos foram reivindicados por nós mesmos. Isso é importante que seja dito, porque são esses desafios, são essas oportunidades que vão nos dar a chance de evoluir, de dar passos na nossa caminhada, na nossa jornada. E só a prática da fé raciocinada, o reconhecimento da grandeza de Jesus, da importância de tudo que ele deixou de ensinamento, de exemplos. Seguindo esses exemplos, seguindo os passos do mestre, não é isso? Essa é uma frase muito conhecida, muito usada, né? Seguir os passos do mestre, né? Aí sim é que nós vamos, com certeza, reconhecer, vamos diante de qualquer situação, vamos ter a atitude, o comportamento, a conduta mais adequada, mas principalmente o sentimento de gratidão. Isso é muito importante, né? O sentimento, a postura de gratidão diante das situações. E não maldizer, porque quando enfrentamos as situações de dor, de superação, com esse sentimento, com esse reconhecimento, não nos fazendo de vítima, com certeza, como Maria diz, tudo passa. Então aquela situação vai passar. Independente do desenlace, do fechamento daquela situação, vamos colocar dessa forma, mas tudo passa e tudo concorre para o bem. Tudo concorre para o bem. Tudo concorre para o bem. Mesmo se voltarmos para o mundo espiritual, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Olha o que Emmanuel diz aqui. Ele diz assim: não poucas vezes as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos. E, em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas edificantes. Então, aquela situação, aquele desafio que possamos estar passando, são bênçãos para nós. São bênçãos. Obviamente que são momentos de, muitas vezes, dores, de ordem emocional, psicológica, físicas mesmo, não é isso? Desafios das doenças, mas são, como diz aqui, são espinhos necessários para a nossa lapidação. Para que ao término dessa situação tenhamos dado alguns passos
importantes na nossa jornada rumo ao Pai. Isso nos emociona, isso nos motiva. Então é essa motivação, buscar essa motivação é que vai fazer a diferença nesses momentos de dores. E como diz, né, já sabemos que está no Evangelho que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então nós precisamos, nós que praticamos a fé raciocinada, nós acreditamos nas palavras do Cristo, nós acreditamos, seguimos os seus passos. Então nós temos, assim, de alguma forma, a responsabilidade de dar o bom exemplo, de mostrar sempre a face da bondade, a face da caridade, a face do perdão. Isso é importante demais. Isso é importante demais para que aqueles que convivem no nosso entorno, que possam estar passando também por algum tipo de desafio, para que eles se sintam amparados, para que eles se sintam abraçados, para que eles sintam que tem um ombro amigo. Então, esses desafios que o Pai Celestial nos submete são bênçãos para todos nós. São oportunidades maravilhosas que não podemos desperdiçar com lamentações. E Emmanuel ainda diz assim, olha lá que ele diz assim: em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos. Muitas vezes somos recolhidos. Quando não damos o devido valor, quando não aproveitamos a oportunidade, pode ser que sejamos recolhidos, porque nós estamos aqui cumprindo o quê? Com o nosso planejamento reencarnatório. Todos aqui passamos por um planejamento reencarnatório. Tudo foi devidamente planejado, calculado, para que naquele tempo, naquela fase da nossa vida, passássemos por determinadas situações, por determinados desafios, que pode configurar uma provação, pode configurar uma expiação. Nós aprendemos, né, nos estudos da doutrina espírita a diferenciação de cada um, mas é importantíssimo a consciência de que tudo concorre para o bem, de que aquela dor, de que tudo passa, de que aquela dor ela é necessária para a nossa lapidação, para a nossa transformação moral, espiritual. Isso é fundamental, né? Muito bem. E ele continua ainda dizendo, né? Se a paternidade terrena, isso é, nosso pai terreno, imperfeito e deficiente, veda em favor dos filhos, o que dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor, né? O todo compassivo, isso é Deus, nunca tira pedras às mãos súplices que lhe rogam auxílio. Então Jesus, Deus nosso Pai Celestial, jamais nos abandona. Jamais nos abandona. Assim como diz Emmanuel aqui, assim como o nosso Pai é terreno, jamais um pai vai abandonar um filho, jamais. E quando abandona é porque realmente, como dissemos anteriormente, já entrou numa sintonia de desamor, perdeu a sintonia com os anjos do céu, não é isso? Com os missionários de Deus, que é aquele pai que ama o filho, que quer o bem do filho, ele muitas vezes pune, mas aquela punição amorosa, usa do rigor da disciplina, dentro de um padrão aceitável, mas sempre com amor, sem violência na voz, sem agressão física, mas educando sempre pelo exemplo, por intermédio da conversa. É a melhor forma de adquirirmos, de mostrarmos autoridade, é a autoridade moral. Então é importante essa colocação que Emmanuel diz aqui, que o todo compassivo nunca tira pedra às mãos súplices que lhe rogam auxílio. Isso é, todo aquele que ora, todo aquele que eleva os pensamentos a Deus, rogando misericórdia, obviamente que Deus jamais vai abandonar esse seu filho. Mas nem sempre o socorro
Nem sempre a cura, nem sempre aquilo que necessitamos vem da forma e na hora que desejamos. Então, porque hoje sabemos que as coisas, elas não acontecem no tempo, no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus. No tempo necessário para que tenhamos, né, adquirido, assimilado as lições que aquele desafio, que aquela provação ou aquela expiação nos submetem. É importante que saiamos renovados daquela situação, daquela provação ou daquela expiação. Saímos renovados. É importante que ao olharmos para trás, nós tenhamos assim a plena noção do quanto evoluímos. Eu era assim, hoje eu sou um pouco melhor, mas amanhã quero ser melhor do que hoje. Essa é a máxima do Espiritismo, né? Conhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Não é isso? Lutando constantemente contra as suas imperfeições. E como é que isso acontece? Quando nós vamos superando estas imperfeições. Então, ele diz assim, já lá no último parágrafo: se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por resposta do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna. Então, o mundo de regeneração está em processo de construção. Para que tenhamos a possibilidade, o merecimento de participar desse mundo de regeneração, é necessário essa transformação, é necessária essa postura de gratidão, essa postura de humildade diante da dor, diante dos desafios. Revolta, xingamento, inconformismo, alegar que Deus não existe, não vai contribuir em nada. Mas sim uma postura de gratidão. E nesses momentos de dor, por mais pesado que possa parecer o fardo, ele sempre tem o peso, a medida exata da qual necessitamos para a nossa transformação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que possamos nos manter vigilantes, possamos nos manter fiéis aos ensinamentos do alto, aos ensinamentos de Jesus, que possamos ter Jesus como nosso mestre, nosso condutor, que ele possa estar na nossa frente, na nossa lateral, na nossa retaguarda, sempre nos mostrando o caminho, que possamos buscar no Evangelho a nossa inspiração, a nossa motivação, o nosso exemplo. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade maior se faça presente em nossas vidas, em todos os momentos. Agradecemos a oportunidade. Muita paz a todos. Muito obrigado.